E da mesma forma que Deus operou nesses dias de acampamento que a gente passou, a gente recebeu um renovo. Tudo que Deus derramou, Ele quer continuar derramando todos os dias. E a gente está aqui porque a gente acredita realmente que o Evangelho ele é poder. Na Bíblia fala que Paulo ele fala: eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder. Poder para salvação, poder para cura, poder para tratamento, para alinhamento. E se nós estamos aqui hoje é por causa do Evangelho, é por causa do poder de Deus, é por causa de tudo que Deus tem feito em nós, nas nossas vidas. O Evangelho é real. Amém? E tudo que o Gustavinho foi falando aqui já foi encaixando muito bem com a mensagem, como que o Espírito Santo quer falar com as nossas vidas aqui nessa noite. E existe um mover de Deus. Existe algo que não é porque sou eu, porque é o Gustavinho, porque são outras pessoas. Mas porque Deus tem um cuidado com a vida de cada um de vocês, não é por causa de quem está aqui em cima. É por causa de todos nós aqui. Deus ele quer nos ensinar, ele quer falar, ele quer tratar a nossa vida. E o tema da mensagem é chamados para perto. Chamados para perto. O evangelho é isso. O evangelho é o quê? É Deus, através de Cristo Jesus, nos chamando para perto dele. Olha que bonito isso. É o evangelho. E o Gustavinho falou justamente esse texto aqui, que as multidões estavam exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Por quê? Ovelha precisa de ter um cuidado do pastor. E a Bíblia nos trata como ovelhas. Jesus, o nosso pastor, e nós como ovelhas. Se a gente for olhar de forma natural, as ovelhas são animais indefesos. Todo animal tem uma defesa. O leão é forte, o cavalo dá coice, várias defesas. Tem uns que tem chifre, mas a ovelha não. Se for fazer um estudo sobre ovelha, ovelha é um animal que assusta com a própria sombra, é um animal medroso, é um animal que não aprende direito as coisas, né? Às vezes o caminho ali ela não sabe, pode fazer o mesmo caminho todos os dias, ela não aprende. E parece muito com a gente que, embora a gente tente criar várias defesas, no final sobra seres vulneráveis, seres frágeis, que criam ali, tentam criar meios, mas que nós precisamos de um pastor. E quando a gente está distante, nós ficamos exaustos e aflitos, como ovelhas sem pastor. Mas o que é o Evangelho? As boas novas de salvação. É Deus, através de Jesus, querendo nos chamar para perto dele, querendo nos trazer para perto dele. Tem uma música do Rodolfo que fala o que era, é e há de vir, que nos chama pelo nome e que quer nos mostrar o caminho de volta para ele. Então o tema é esse, chamados para perto. Em Lucas 5,32, lá vai falar assim, ó, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então quem que Jesus quer chamar para perto? Jesus, quando ele veio em terra, ele não vem em busca dos engomadinhos, das pessoas que eram julgadas ali, os top da religião, as pessoas que apontavam e falavam e pareciam ser algo. Jesus vai falar hipócritas. Vocês são hipócritas. E Jesus se hospedou com os pecadores. Aqui essa passagem, antes disso está falando isso, que Jesus se assentou com os pecadores, com os necessitados, e o povo começou a julgar Jesus. Mas Jesus fala, eu vim chamar foi os pecadores mesmo. Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então eu não vim chamar justo. E o justo aqui não é a pessoa que era justa, é uma pessoa que se considera justa. Porque não é nenhum justo sequer. Na Bíblia deixa bem claro. Então, quando eu me considero justo demais, eu estou falando, Jesus, eu não preciso de você. Mas a pessoa que entende que ela precisa, independente do pecado, independente do defeito, independente do que você já fez, se você se encaixa nessa condição, Jesus é para você, Jesus é para mim. E aqui ele vai falar, eu vim chamar os pecadores. Mas também não foi para passar, não falou, filho, pode continuar pecando, fazendo tudo de errado. É para resgatar. Porque nós não temos força para vencer os pecados. Na Bíblia vai falar que se a gente tentar só resistir ao diabo, a gente vai perder feio. Mas aí na Bíblia fala a chave. Sujeita primeiro a Deus. Aí você vai resistir e ele vai fugir. Então é esse que Deus está chamando para perto, os pecadores. E em Efésios 2,13 vai falar justamente isso aqui, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo.
Então Deus existe, Deus é real. E Ele está nos chamando através de Jesus, desse mesmo Jesus que veio em carne e veio chamar os pecadores, veio chamar os sujos, aqueles que aos olhos da sociedade não eram nada, não valiam nada. Mas para Cristo Jesus, realmente, nós temos valor que Ele entregou a sua própria vida. Jesus está nos chamando para Ele. Deus veio te chamar como você está. Não para você permanecer assim, mas que se Ele não entrar, a gente nunca vai conseguir ser diferente. Jesus veio para quebrar os ciclos da nossa vida, para quebrar os ciclos que talvez a gente viveu por muito tempo. Ele não se esqueceu do ser humano. Talvez você pensou, cadê Deus? Olha tudo que eu estou passando na minha vida, na minha casa, com os meus pais, com a minha família. Olha o tanto que eu estou sofrendo, parece que Deus não vê, Deus não enxerga. Mas Deus, Ele não vai provar que Ele te ama. Deus já provou o amor dele. E Ele já está te chamando. Ele já está te vendo. Talvez você pareça que Deus não te vê, que Deus esqueceu, mas Deus, Ele nunca deixou de nos ver. E Ele está nos chamando para perto dele. Ele está querendo nos chamar. Jesus quer nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar tudo. Por isso que Jesus é o mestre. Jesus é o mestre e nós devemos nos colocar na posição de alunos, de aprendizes. Então Jesus quer nos ensinar porque Ele é mestre. Jesus quer cuidar porque Ele é pastor. Pastor é aquele que cuida e não tem como o pastor cuidar de longe. O pastor tem que cuidar de perto da ovelha. Conduzir, direcionar, tirar os carrapichos ali da ovelha. Jesus quer nos conduzir. Por isso Ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele quer nos tratar em tudo. Ele nos quer tratar em cada doença. Ele é o médico dos médicos. Deus, Ele quer te formar e quer me formar, por isso que Ele é o nosso Pai. Por isso que Ele quer ser o nosso Pai. Porque Ele quer nos formar em tudo. Então, Ele nos chama para perto e Ele começa a nos conduzir. Na Bíblia vai falar em Mateus 6,33, que Ele fala justamente isso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque lá vai falar, deixa eu colocar aqui, ó, nos versículos antes. Acho que no 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andem ansiosos com a sua própria vida, com o que vão vestir, quanto o que vão de comer, mas no final fala assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as suas roupas, que as suas vestes? Quantas vezes a gente anda ansioso por muita coisa, porque tem uma desorganização dentro de nós? E Jesus começa a ensinar, não anda ansioso por causa disso não. Aí no 27 vai falar, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um palmo no curso da sua vida? Às vezes a gente é ansioso, a gente cheio de coisa, né? Mas por mais ansioso, quem de nós consegue acrescentar? Aí no 33 vai falar, então, se não adianta você ficar ansioso, se a sua vida vale muito mais do que roupa, do que comida, e você não consegue acrescentar um palmo, então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Ele fala, então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Ele está nos chamando para buscarmos Ele, para nós nos aproximarmos dEle. Porque Ele está de braços abertos para a sua vida. Jesus está de braços abertos para a sua vida. Para nós nos aproximarmos dEle. Mas também tem que ter uma inclinação nossa. Nós podemos nos achegar até Ele. Porque Ele abriu o caminho. E em Romanos 12:2 Ele também vai falar. Para a gente não tomar a forma, então, não nos amoldarmos, não conformarmos com o século. Mas para a gente ser transformados por uma renovação de mente. E então, poder experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então Ele está chamando para perto. Ele está nos direcionando o caminho. Porque até então, a gente fica exausto, fica aflito, fica sem cuidado. E nessa brincadeira aí, nós vamos tomando a forma das coisas, tomando a forma desse século.
que não tem nada a ver com a forma de Deus, com o coração de Deus. E uma oração que, depois que o pastor ensinou várias coisas lá para nós, eu fiz uma oração e tenho feito essa oração que eu não quero tomar a forma das coisas do mundo. Eu quero tomar a forma de Deus. Eu quero ter o coração de Deus, ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque Davi fez essa oração, ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Então é possível. É possível, mas primeiro a gente vai abrir mão de tomar a forma, os ensinos desse século. E começar através dessa aproximação de Deus, essa aproximação com o Espírito Santo, a ser transformados, que essa mudança, esse ensino, ele não vai ser mais em folhas. Antes, eles não tinham folhas, eles usavam tábuas de pedra para escrever os mandamentos, escrever as leis. E Paulo vai falar que Deus agora ele não vai escrever mais os ensinos dele em tábuas de pedra, mas nos corações. E não com tinta, mas com sangue de Cristo Jesus que foi derramado pelas nossas vidas usando o dedo de Deus. Então olha que bonito. Então não é você escrever algo, igual as pessoas fazem tatuagem, o Senhor é pastor. Tô falando contra tatuagem não, mas eu tô falando que não é sobre a gente escrever de forma superficial, num papel ou na pele. Jesus, na nova aliança, ele quer escrever nos nossos corações, não em tábuas de pedra igual eles usavam, mas nos corações através do Espírito Santo de Deus. E a vida está aí. E o texto que nós vamos usar, que a gente vai permanecer agora, né, que a gente já usou alguns outros textos, está lá em Apocalipse 2, no versículo 1. A gente vai fazer a leitura do 1 ao 5. Que é Jesus falando para uma igreja. E a gente vai aprender muitas coisas aqui que Deus quer ministrar no nosso coração. Aqui é uma carta que Jesus ordena ao anjo da igreja escrever para a igreja de Éfeso. E aqui no 2 vai falar assim, no 2:1. E ao anjo da igreja de Éfeso escreve, Jesus falando: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso Jesus. Aí ele vai falar a respeito daquela igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, né, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que vocês puseram à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Só até aqui que a gente vai ler. A gente aqui aprende que essa era uma igreja que, aqui no início, Jesus foi falando vários pontos interessantes, vários pontos positivos, várias qualidades, né? Que eram pessoas que estavam até fazendo coisas boas, mas aí no decorrer da leitura a gente vê que eles estavam fazendo coisas boas, tinham pontos positivos, mas não estavam com o fundamento certo. Eles não estavam com a essência correta ali. Eram atitudes, eram bons comportamentos ali aparentemente, mas a essência, a raiz, a origem, o fundamento não estava bom. E aquela igreja, eles estavam vivendo, aquelas pessoas, coisas que eles já tinham aprendido. Eles começaram a caminhar de um modo automático, diante de tudo que eles já sabiam como fazer. O primeiro ponto da mensagem é vivendo no costume. Quantas das vezes somos nós? Nós somos assim. Que essa é uma mensagem que a Bíblia quer nos ensinar. Pontos que a Bíblia quer nos ler. O Milton não fala isso? A gente não precisa apenas de ler a Bíblia, a gente precisa permitir a Bíblia nos ler, né? E quantas vezes a gente faz assim? A gente vive a nossa vida, a gente está aí nos nossos afazeres naturais,
vivendo de acordo com os costumes que a gente aprendeu, vivendo das formas, a nossa vida comum mesmo. A gente já tem para nós aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é aceitável, e a gente começa a viver os nossos dias de forma natural, no serviço, no trabalho. A gente apenas vai vivendo da forma que me ensinaram desde que eu nasci, na forma que eu fui vendo pessoas fazendo e não dando certo, pessoas fazendo e dando certo, e a gente começa a desenvolver um senso ali, né, de certo, de errado, e a partir desses princípios que a gente vai aprendendo, desses fundamentos, dessas coisas que vão sendo formadas em nós, a gente já começa a caminhar, né? Porque toda vez que depois que a gente aprende a andar, você pega uma criança, uma pessoa andando de bicicleta, ali ela vai, tipo assim, eu tenho que pedalar, eu tenho que frear, é um tanto de coisa para ela fazer. Mas depois que ela já aprende, ela já faz no automático. Já vai, já freia, já puxa na roda, já chama no grau. Alguns. Mas entende que tem coisas, depois que a gente aprende, a gente não fica raciocinando mais como fazer, a gente apenas faz. A gente apenas segue ali o que a gente já colocou ali como um rumo pra gente. E aqui a gente pode ver isso nessa igreja, que eles estavam fazendo as coisas. E tem muitas pessoas hoje vivendo só no automático, meio que no automático, de acordo com o que já aprendeu. Tem pessoas que estão vivendo assim, e estão até conseguindo romper, né? Conseguindo viver, mas que tá tendo mais desgaste do que deveria ter. Porque não tá da forma correta. Mas consegue romper. Tá aí, tá vivendo 15, 20, 30 anos, mas com desgaste a mais. Que com um mês talvez não sente, mas que talvez está começando a sentir sinais, mas está conseguindo romper. E também tem pessoas que já estão vivendo bem desgastadas, vivendo da própria forma, mas já está com um desgaste grande. Está com um desgaste na mente, está com um desgaste no sentimento já, está com um desgaste na alma, no coração, com feridas abertas. Porque talvez você aprendeu, né? E foi vivendo. Só que tem algum momento que o resultado, que a conta vai chegando, né? E as pessoas ficam exaustas, cansadas, e que não conseguem mais viver dessa forma, que às vezes tem até boas intenções, querem acertar, né? Tem ali uma moral, tem bons princípios, bons valores, trabalhador, não quer trair a pessoa com quem escolheu ficar, quer seguir as coisas certas ali, quer fazer tudo certo, quer conseguir romper bem, aprendeu coisas boas, né? De forma natural, em relação à moral, né? Até aprendeu. Só que não consegue, porque o diabo, ele não respeita boas intenções. O diabo não respeita diploma. O diabo não respeita um físico forte. O diabo não respeita a sua beleza. Talvez você tenha uma beleza física no rosto, no corpo, e que você consegue coisas com essa beleza, mas o diabo não respeita isso. E as feridas vão se abrindo no mais íntimo do coração, no mais íntimo da alma. Porque realmente isso não sustenta, essas coisas não sustentam. E também tem pessoas vivendo dessa forma, no automático, dentro da própria igreja, dentro das igrejas, dentro do Unanes, que já acostumaram, já aprendeu como fazer certas coisas, já estão tranquilas em algumas áreas, tipo assim, tá beleza, eu ajudo, eu bato ponto, eu assino ponto lá, tô lá, sabe, fichei. E vão vivendo assim, e vão fazendo as coisas, porque entenderam a técnica, já sabem executar certas funções, aí vai virando algo automático. Aí vai ficando algo cansativo. Aí vai ficando algo sem sentido. Aí a pessoa já entra e já sai, nem sabe por que vem, nem sabe por que faz o que faz. Aí vai virando algo pesado. Aí vai virando algo sem vida. Aí vai virando algo sem sentido. Aí a pessoa já, tipo assim, não faz sentido. Não faz diferença ela tá aqui ou tá lá fora. Tá aqui ou tá numa festa, sendo que na Bíblia vai falar para nós que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos na tenda da perversidade. Só que às vezes a pessoa tá de forma física, tá fazendo as coisas boas, igual aquela igreja, igual aquelas pessoas daquela igreja lá. Só que sem sentido, sem verdade, sem razão, sem propósito. Atitudes até acompanhadas de boas intenções, mas que já perdeu o propósito, a essência e o sentido.
E isso aí, com o tempo, vai se perdendo e a pessoa se perde. E Deus não está nos chamando para a gente ter apenas atitudes com boas intenções ou para nós fazermos favores para Deus. Não vou passar um pano nesse chão aqui, eu estou fazendo um favor para Deus. Como se Deus recebesse favor nosso, precisasse de um favor nosso. Mas a gente cai no automático, a gente perde o sentido, né, das coisas. Então Deus ele não quer apenas boas atitudes. O que ele quer é um coração humilde, que se humilha diante dele para aprender como agradá-lo. Eu vou repetir, mas olha, o primeiro ponto é vivendo no costume. Talvez no nosso costume a gente tem boas intenções, a gente tipo assim, eu vou fazer dessa forma porque eu sei que assim já é bom e tudo. A gente criou os nossos próprios conceitos do que agrada a Deus, do que a gente tem que fazer, do que desagrada, né? E a gente tenta caminhar dessa forma, só que, vou repetir. Deus não quer apenas atitudes com boas intenções. O que ele quer é um coração humilde, que se humilha diante dele para aprender como agradá-lo. Então não é sobre eu ter uma boa intenção, é sobre eu ter a humildade de falar, Deus, eu penso dessa forma, mas eu não quero o que eu penso, eu quero o que o Senhor fala. Eu quero a sua verdade. E nós cantamos, me fala da tua verdade até que toda mentira não tenha mais lugar. E eu não estou falando contra os seus costumes, não. Eu estou falando contra os meus. Porque eu fui criado cheio de costumes, cheio de ideias, cheio de raciocínio, aprendi de várias coisas, de várias formas erradas, mas estou lutando até hoje, todos os dias, contra mim mesmo. Para minha forma sair de cena e eu ganhar a forma que Cristo, que Jesus quer que eu tenha. Então não é sobre o meu costume. Não viver de acordo com o costume, mas viver de acordo com a verdade. E no Salmo 143, 10 vai falar assim, Davi vai falar, Deus, me ensina a fazer a sua vontade, porque nós não sabemos. Aí a gente vive de uma forma, mas eu não sei a forma correta de viver. E tudo bem, você não precisa saber a forma correta de viver, porque talvez você nunca aprendeu. Você não precisa chegar aqui sabendo como viver. Eu não cheguei e não preciso chegar sabendo como viver e como fazer. A única coisa que Deus quer é um coração humilde que permita ser ensinado por Ele. Então, quais os ensinamentos que você tem? O que você gosta de fazer? O que você está preso, que você é agarrado, que você gosta muito, que você não consegue ficar sem? Qual que é o pecado que talvez você está tão agarrado em você, que talvez você não goste nem de lembrar? Ou não gosta nem de falar sobre. Jesus está te chamando desse jeito. E não está te exigindo nada. Não tá falando, vem para minha presença e para com isso. Jesus não está falando dessa forma. Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Jesus não está te chamando pronto. Jesus está te chamando com um coração ensinável. Nós só precisamos disso, de uma coisa. Nós só precisamos abrir o nosso coração, ter um coração sincero. Qual que é o seu pecado? O que você tem tanto prazer? Qual que é a dúvida que você tem? O que você já tem feito esses dias, essa semana, esse mês? Que você já sabe ali que está errado e você tem até vergonha disso. Talvez você tenha vergonha do que você fez. Você tem medo até de falar isso para Deus. Deus já sabe de tudo e é justamente isso que Deus quer de nós. Sinceridade, verdade. Fala, Deus, eu não te amo. Deus, eu amo fazer isso. O meu pecado é tal. Eu gosto de fazer, eu tenho mais prazer nisso. Por mim, eu nem estava aqui hoje, eu estava fazendo isso. Mas por algum motivo eu estou aqui. E o Espírito Santo é que nos trouxe aqui. E ele está te falando. Do jeito que você está, ele quer tratar. Então, Deus é bom. E nós vamos para o segundo ponto da mensagem, que está no Apocalipse 2:4, que a gente leu. Então, aqui começou a relatar várias coisas daquelas pessoas, né? Pontos ali que elas estavam fazendo, coisas, se fosse olhar no olhar humano, no padrão, na moral da sociedade, eram coisas muito boas. Mas aí Jesus vai revelar a essência daquelas atitudes. Ele fala assim, olha,
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês estão fazendo coisas para mim, mas eu não estou nessas coisas. Que Deus fala para ele. Vocês estão fazendo coisas para me agradar, mas que eu não tenho... Não sei de onde vocês tiraram isso. Aí aqui Deus passa o diagnóstico para aquelas pessoas. Aqui Deus passa um raio-x, mostra o diagnóstico para aquelas pessoas. E sabe o que é o interessante? Que o início de todo tratamento começa com o diagnóstico. O diagnóstico é o início do tratamento. Se você não sabe o que é, você não consegue tratar, não é isso? Então você tem o diagnóstico, e aqui quando Jesus fala, eu tenho contra ti uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Deus está falando aqui, não é apontando, não é condenando. É mostrando, é trazendo luz para a situação. Tem coisa na sua vida. Quando eu comecei a abrir de verdade o meu coração, eu comecei a ver maldade em mim. Eu comecei a ver pensamentos malignos em relação a mim, em relação a outras pessoas. Coisas ruins. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, que isso, velho? Eu não sabia que eu era assim, não. Aí eu, desesperado, eu fui, procurei o Milton. Aí eu falei, ô Milton, eu fiquei com muita vergonha de falar pra ele. Tipo assim, porque é coisa podre. Talvez você tenha coisa podre dentro de você que você não tem coragem de falar com ninguém. Eu também não tinha, não, mas o Espírito Santo foi me dando essa coragem, esse direcionamento. Eu cheguei perto dele e falou, Milton, que ó, é tal e tal situação. Ele falou, ô Zói, não é porque isso aí tá no você agora, não. Sempre teve. Só que agora a luz de Cristo está brilhando e te mostrando. É a mesma coisa se a gente apagar as luzes do auditório, vai ficar tudo escuro. Aí a gente vai trombar em tudo. Quando a luz acende, não significa que vai estar tudo organizado, mas está visível para começar uma organização. Então quando a luz chega na sua vida, você vai ver pecado, você vai ver imoralidade, você vai ver várias coisas que estão desalinhadas. Mas para daí começar o tratamento. E aqui foi o que aconteceu. Pessoas às vezes que vivem sua vida normalmente, né? Mas Jesus, diante do Evangelho, está mostrando. Está mostrando que muitas das vezes, ou a maioria, ou sempre, ele está de fora. Que a gente já deixou ele há muito tempo, ainda que nas palavras. Não, vai com Deus, fique com Deus, se Deus quiser, eu vou melhorar tudo. Ainda que nas palavras Deus esteja presente, mas no coração ele está longe. Em Mateus 15:8 vai falar isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Quantas das vezes a gente vive num costume que não tem nada a ver com Deus? E o raio-x chega, a luz chega. A visão começa a ser clareada, aí você começa a ver, você começa a ficar com vergonha de você. E às vezes você começa até a pensar que pra você não tem jeito mais. Quando eu comecei a ver a podridão que era dentro de mim, não sei se isso é só comigo, talvez está todo mundo tranquilo, não sei. Mas eu comecei a ficar desesperado, eu falei, eu sou sujo. Eu tenho vergonha, se as pessoas soubessem o que tem dentro do meu coração, o que eu já fiz, talvez nem olhava na minha cara mais. E além do que eu já fiz, teve coisas que eu não fiz, mas eu só não fiz porque faltou oportunidade. Sujo, podre, pecador, doente. Eu. Inveja, malícia, várias coisas. Dentro do coração humano. Aí, eu caí no versículo lá em Jeremias 17, vai falar que enganoso e terrivelmente corrupto é o coração do ser humano. A palavra começa a trazer luz. E Deus conhece, sabe exatamente como e onde você está. Mas justamente pelo fato de nós estarmos longe, é que Ele quer nos aproximar. Aí eu te pergunto, onde que você está hoje? Você sabia que lá no início, quando o homem pecou, no jardim do Éden, Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão, ter um momento de relacionamento com Adão e com Eva. Aí no dia que eles pecaram, o Senhor não parou, o Senhor queria
ir até eles, se aproximou deles, só que eles se esconderam. Então isso é algo desde o início. A partir do momento que o homem peca, nós começamos a nos esconder de Deus. E Deus, que é fiel, ele sabia que o homem tinha pecado, só que ele não deixou de se fazer presente ali na viração do dia. E como o homem se escondeu, Deus perguntou: Adão, onde você está? Aí Deus pergunta para nós aqui nessa noite, talvez nós estamos nos escondendo de Deus. Nós estamos tendo atitude que nós estamos com vergonha. Mas Deus está perguntando: filho, filha, onde você está? O que Deus está te mostrando hoje? O que Deus já está pulsando no seu coração, querendo te tratar? Ele te pergunta. O que Deus está te mostrando da mesma forma que ele mostrou para essa igreja? Ele falou: olha, mas uma coisa eu tenho contra ti, que você abandonou, que eu estou longe de você. Qual que é o diagnóstico? Qual que é a luz que está... O que a luz está nos mostrando? O que a luz está te mostrando? O que ele está te falando que não está alinhado? Só que sabe o que é a vida nisso tudo? É que junto com o diagnóstico de Jesus, vem também o tratamento. Porque tem várias doenças hoje que é apontado o diagnóstico, mas sem cura. Chega um diagnóstico ali, um câncer terminal, não tem cura. Mas todo o diagnóstico da parte de Deus, ele vem acompanhado com a cura, com o tratamento. E sabe qual que é? Em Apocalipse 2,5, porque aqui Deus pega e fala, no 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas no 5, lembra, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Então, o terceiro e último ponto o tratamento tem lugar de arrependimento na presença de Deus. Nós temos lugar de arrependimento, independente de onde você esteja, independente do que você fez, do que você faz, do que você ama. Jesus, ele não vai te falar: filho, tá tudo bem. Ele vai te mostrar o problema, a luz chega. Mas ele fala: você pode se arrepender. Arrepende do seu pecado, arrepende do seu erro. Não, mas eu não consigo vencer isso. Expõe isso para Deus, fala: Deus, esse é o meu pecado e eu não consigo vencer. É impossível para mim vencer isso. É impossível ser diferente. É impossível pensar diferente. Aí a palavra de Deus vem te libertando, falando que é impossível para você, é possível para Deus. O que você não consegue, eu consigo. Aí você pensa: não, mas eu já estou desistindo de mim. Eu já estou cansado de mim. Eu já estou cansado do jeito que eu vivo. Aí Jesus fala, na palavra fala, que Deus, ele não se cansa de nós. Aí você, mas eu não tenho nem expectativa mais de ser, de fazer diferente. Ainda que você não tenha projeto, não tenha expectativa, Deus nunca parou de projetar a seu respeito. Na Bíblia vai falar que Elias, ele pediu para si a morte, para Deus recolher ele. Só que Deus vai ao encontro dele, traz um alimento e faz ele caminhar mais 40 dias na força daquele alimento e ainda fala: Elias, você vai ungir rei, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Elias não tinha projeto mais, mas Deus não parou de projetar a respeito dele. Talvez você pensou que seu tempo aqui já tinha acabado. Talvez você pensou que para você não tinha jeito mais, mas não sou eu, não é ninguém aqui, é Deus que está te chamando. Ele fala: eu não parei de projetar a seu respeito, eu tenho muito mais para você. E na Bíblia vai falar que Deus falando para nós: eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te levar ao porto desejado. O que você deseja? Aonde você deseja chegar? Todos nós queremos chegar em um lugar bom, e na Bíblia fala que Deus, ele quer nos levar ao porto desejado. E tudo isso começa por onde? Pelo arrependimento. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das mentiras, do erro, de tudo. Nós podemos nos arrepender. Não tem um ponto final na nossa história, não. Tem um novo começo. Jesus te permite arrepender. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos pecados. E sabe quem que te conduz ao arrependimento? Na Bíblia vai falar que para nós não ignorarmos a bondade, a tolerância e a paciência de Deus. Porque a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento.
Esse versículo ele veio como uma flecha no meu coração, numa situação que eu estava passando, porque eu entendi que Deus tem paciência comigo. Deus tem tolerância com a minha vida. E ainda a bondade dele me conduz ao arrependimento. Porque tem coisa que talvez se alguma pessoa fizer perto de você, a gente vai querer já matar a pessoa. Talvez se nós fizermos algo com outra pessoa, as pessoas vão querer matar a gente, já eliminar ali. Só que Deus tem paciência com a sua vida. Deus tem misericórdia com a sua vida. Na Bíblia fala que existe a bondade e a misericórdia de Deus. E que essa bondade e misericórdia certamente vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Então, sabe, no dia bom, tem misericórdia e bondade. No dia mal também. No dia triste, mas no dia alegre. No dia de vitória e no dia de derrota também. Deus é real. Na Bíblia vai falar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se não fossem as misericórdias, o inimigo já teria nos engolido vivo. Eu falo de mim. Eu tenho certeza. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estava aqui hoje, não. Se Deus quisesse me cortar, me eliminar, eu já estava longe há muitos anos. Só que todos os dias tem bondade, tem misericórdia nos esperando. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Jesus, ele nos dá, ele criou para nós esse lugar de arrependimento. Então, onde que você está? Sabe o que Adão fez? Quando Deus perguntou onde você está, ele se escondeu, aí ele começou a colocar a culpa. Foi essa mulher que você me deu. Aí ele foi para a mulher, foi a serpente, sempre empurrando a culpa e nunca assumindo. Mas nessa noite, Deus ele pode nos perguntar, onde você está? E graças a Jesus nós podemos responder, Jesus, eu estou aqui, eu estou sujo, eu estou fedendo, eu tenho inúmeras coisas erradas, mas pela sua misericórdia, me aceita, me lava, me limpa, porque eu me arrependo, Senhor. Eu estou arrependido. Você não precisa jogar a culpa para ninguém. Você não precisa de tentar se esconder. Você pode chegar do jeito que você está. Porque o Pai, Jesus, ele está nos chamando para perto. Do jeito que nós estamos. E tem alguém aqui precisando de ser aproximado, de ser reaproximado, de estar mais junto. Talvez você está fedendo, você fala, não, mas eu estou todo sujo. Na Bíblia vai falar que quando os leprosos tocavam em Jesus, a lepra era altamente contaminosa. E quando eles tocavam em Jesus, Jesus não pegava lepra, eles ficavam curados. Para nós aqui nessa noite, talvez você está sujo. Se você tocar em Jesus sujo, você não vai sujar as vestes de Jesus. Você vai ser purificado pelo um toque nele. Essa é uma noite que Jesus quer fazer novo. Quer nos trazer para perto. Ele quer falar assim, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes vocês estavam estranhos, mas agora vocês são conhecidos. Jesus está nos chamando para perto e tem lugar para arrependimento. Gostaria de te convidar a ficar sob seus pés, para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus. Dentro de tudo que foi ministrado no seu coração, começa a orar para Deus aí. Fala, Deus, antes eu estava andando com costume, coisa que eu nem sei se te agrada ou não, mas eu aprendi dessa forma. Mas eu estou entendendo o que o Senhor está falando, que tem coisas que precisam ser corrigidas no meu coração. Você sabe o que você tem chorado durante essas semanas?